Boa tarde, galera. Meu nome é Matheus, eu sou membro do Centrismos e hoje eu estou aqui com a Lua. Oi, gente, eu sou a Lua, sou estudante de arquitetura e de urbanismo. Vou estar fortalecendo esse debate um pouquinho hoje. E, gente, eu e a Lua, hoje nós iremos conduzir a entrevista com o Matheus Hector. Ele é candidato pelo Partido Novo ao cargo de vereador no município de São Paulo. Antes de iniciarmos, eu irei dar dois recados bem rápidos, que são: o primeiro é para falar com vocês que este projeto do Centrismo consiste em fazer entrevistas a candidatos a cargos de vereança no município de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, visando abrir um espaço para que eles possam falar com seus possíveis eleitores quais são suas propostas, qual é a sua trajetória política e também a sua visão de mundo. E o segundo recado, galera, é falar para vocês que a primeira entrevista da Mari Cabral com Gabriel Drummond já está disponível no Instagram, no @centrismos, e está muito massa, não percam. E agora sim, vamos começar. Matheus, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado, convite, é um prazer estar aqui. Eu que admiro o trabalho de vocês, admiro o trabalho dos Centrismos, de tentar encontrar uma convergência nos momentos tão difíceis que a gente vive no Brasil e no mundo. Então, é um prazer de a gente poder debater urbanismo, debater cidades e falar do que precisa ser feito para São Paulo, mas também são problemas de outras cidades brasileiras. Claro. Matheus, comece falando para a gente um pouco da sua trajetória política. Como que nasceu a sua vontade de ser político? Eu acho que foi uma coisa meio natural dentro de mim, né? Minha mãe me conta até hoje que desde os 4 anos de idade eu assistia horário eleitoral gratuito e era uma coisa muito estranha. Mas minha trajetória vai além disso, né? Minha mãe, eu brinco que eu sou fruto dos problemas da cidade de São Paulo, porque minha mãe deixou a cidade porque achava que aqui não era um bom lugar para criar o filho dela, e todo esse sentimento de proteção e tudo mais me deixou uma pessoa mais curiosa e mais altiva de querer fazer as coisas, né? Desde os 14 anos eu fui morar na África para realizar trabalho humanitário, depois eu fui morar na Índia, e por desespero da minha mãe, eu voltei para São Paulo para fazer economia no INSPER, e foi ali que eu me encontrei, realizando uma série de pesquisas, tanto desenvolvimento econômico, educação, também segurança, e fundando uma entidade estudantil, o Concílio, para formar lideranças que tivessem interesse no debate público e principalmente políticas públicas voltadas políticas públicas baseadas em evidências. Então eu me formei, fui para uma empresa trabalhar numa startup e desisti tudo para estar aqui hoje. Realizei minha extensão pelo CIRIEX, minha extensão em urbanismo pelo CIRIEX da Universidade de Harvard, e venho, nesse último ano, tentando desenvolver o que seria um diagnóstico liberal para as cidades brasileiras. Matheus, só repete para a gente qual é o nome do grupo acadêmico, movimento político acadêmico? Desculpa, fala novamente. Concilium. E no que consistia, Matheus? Achei bastante legal. Eu estava lá na faculdade, o interesse majoritário do INSPER era o mercado financeiro. Sim. E tinha um capital humano muito forte de pesquisadores, de professores, que isso não tinha contato com os alunos, né? E na época o Marcos Lisboa era vice-presidente do INSPER e era uma pessoa muito low profile. E eu fui me aproximando do Marcos naquela época, falando dos nossos interesses, e ele ajudou muito. Então a gente basicamente tem um programa de trainee, onde você entra lá e você passa por toda uma formação muito completa. Toda a nossa primeira aula é com o Marco Lisboa, depois vem o PB, vem o Naércio, vem todas as figurinhas carimbadas aí que a gente conhece, para tentar dar uma formação completa para as pessoas em quais são os desafios do Brasil. Então é sempre muito, muito interessante a gente ver que as pessoas têm interesse nisso, que essa geração minha está cada vez mais querendo debater esses temas, tanto para quem quer entrar na vida pública, mas também quem está na vida privada e precisa ter um diagnóstico mais completo de como a gente resolve os problemas desse país. Cara, legal, bem legal, é legal mesmo. Matheus, você já falou que tenta encaixar nas suas propostas uma visão mais liberal. Eu te faria 2 perguntas, eu vou tentar encaixar as 2 em uma só, então, tudo bem? Perfeito. A primeira é você falar para a gente qual é a sua visão política, onde você acha que você se encaixa no espectro ideológico. Eu sei que fala hoje, eu sou de esquerda, eu sou de direita, é bem engessado, é bem ultrapassado. E eu não sei se você tem uma visão mais flexível, mais fixa também, eu gostaria que você me falasse isso. E, paralelamente, depois, na verdade, que você falasse para a gente a sua escolha pelo Partido Novo, se
obviamente tem a ver também com sua visão de mundo, e você falasse um pouco mais sobre por que você escolheu tal legenda, beleza? Uma ótima pergunta, Matheus, é muito simples para mim responder. Eu sou um liberal. Exato. É simples. Sempre me pauto em dados, em evidências, mas eu sou liberal. Acredito que o liberalismo, tanto no seu ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, é uma maneira de a gente conseguir se desenvolver mais como sociedade e garantir mais direitos de fato para as pessoas. Escolha do Novo é uma escolha muito natural. A gente não tem nenhum outro partido liberal no Brasil, e também é um partido que tem uns diferenciais muito fortes em relação aos outros. Eu acredito que as pessoas, até porque o Novo ter uma proposta diferente, e ser o pregador e tudo mais, as pessoas têm uma cobrança maior com o nível dos nossos parlamentares, com o nível dos nossos posicionamentos, e essa cobrança é positiva. Mas quando você começa a analisar o nosso sistema partidário na vírgula, e não do que sobressalta os olhos, a gente vê um total desastre. Né? Mesmo outros partidos aí que têm uma certa empatia de um público parecido com o nosso, não faria sentido me filiar a eles. Por exemplo, Cidadania, onde todo mundo fala. Hoje, um dos representantes de cidadania na Câmara de Vereadores de São Paulo é o presidente do Sindicato dos Professores da cidade de São Paulo, que foi totalmente contra a reforma da Previdência. Sim. Você tem vários outros partidos, aí o PSDB totalmente desgastado, perdido no fisiologismo, sem contar uma série de outros. Então, o Novo é um partido que permite você ter esse discurso liberal, de fato, permite mesmo, tem regras internas que garantam isso, e é um partido que vem entregando boas coisas para o Brasil, principalmente na questão parlamentar. O trabalho da Janaína aqui foi fantástico. Ela conseguiu não só ir além do discurso da economia, de todas as verbas e tudo mais, mas fazer entregas como o Marco de Primeira Infância, presidir a comissão de estudos pela reforma da Previdência. Então, querendo ou não, o Novo é um partido que está muito alinhado com esse processo de modernização no Brasil. É lógico que a gente é marinheiro quase de primeira viagem e vai aprendendo os nuances da política, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte do partido que eu tô. Bom, Matheus, você respondendo, eu pensei em uma coisa que você falou na sua trajetória acadêmica que achei muito legal também. Fale um pouco para a gente sobre a sua trajetória em Harvard. Como que foi? O CIRIEC Harvard, né? CIRIEC, e eu aproveito para a gente dar um jabá aqui, é uma coisa muito interessante. Minha última semana de aula do INSPER, eu conheci o Edward Glaser, que é um economista que pesquisa na área de cidades, por sinal foi até orientado pelo José Alexandre Sheikman, que é um brasileiro, e fui lá na área deles, comprei o livro dele e comecei a me interessar muito sobre o tema. Aí surgiu uma parceria entre o Arc Futuro, que é o Instituto aqui de Cidades da Marisa Moreira Salles, junto com o edX e Harvard, de fazer uma extensão em cidades que, primeiro, fosse acessível para todo mundo fazer, e, segundo, tivesse tradução para português. Então, o Arc Futuro fez todo esse processo de tradução desse curso, e todo mundo pode fazer pelo CIRIEX, né? Você clica lá. É um curso muito barato, então eu não teria dinheiro de me manter 6 meses em Harvard, não teria nem dinheiro de passar um mês ali. Sei como que é. Onde você faz online, então eu aproveitei a quarentena para fazê-la, são 77 horas, é um curso bem longo e ele vai abordando diversos pontos na questão de urbanismo e custa uma coisa assim, coisa de $100. Então ele é muito acessível e você sai com o certificadinho bonitinho, tenho lá na parede de casa. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo que tem interesse em cidades. E que legal, Matheus, depois você compartilha com a gente vai disponibilizar para a galera que vê a entrevista, quem tiver interesse também. Eu recomendo que todo mundo que tenha o mínimo de interesse em cidades faça. É uma experiência fantástica. E sem contar todas as outras maneiras que você tem como estudar cidades. O Glaser é fundamental para entender como a gente resolve os problemas, tanto de São Paulo como de diversas metrópoles por aí. Matheus, antes da gente ir para a questão mais técnica, assim, na sua visão, quais são os principais problemas do município de São Paulo, a Lua, ela é estudante aqui na Federal, ela faz gestão pública e, paralelamente, ela também faz arquitetura e urbanismo. Ela gosta bastante, né, desse tema de urbanismo e etc. Então, ela gostaria de te fazer algumas perguntas sobre. Eu fiquei super feliz quando o Matheus me chamou, né, para poder estar entrevistando outro Matheus, assim, para a gente poder fazer uma conversa sobre essa questão do espaço urbano. E aí, quando a gente estava olhando para as redes sociais, você fala bastante que é apaixonado pelo urbanismo, né? E
aí da economia. Para mim, estou dentro da academia também, eu sei que tem tudo a ver. Mas para muita gente isso não faz sentido, né? Então, tipo assim, quando você fala em urbanismo, quando você vem com esse olhar pela cidade como um olhar crítico, né, de que realmente tem impacto na vida das pessoas, o que você está querendo dizer com isso? Qual que é a sua percepção sobre o espaço da cidade? O que você acha que pode melhorar, o que não pode melhorar? Principalmente em questão nessa perspectiva liberal, né? Porque hoje em dia eu entendo que muitos dos instrumentos que a gente tem urbanísticos, eles são coercitivos. A gente tem o plano diretor, a gente tem o IPTU progressivo, Belo Horizonte especificamente, tem também operações urbanas, enfim, como você vê isso nessa sua visão? Como que a gente pode estar atuando? Luana, o que eu venho vendo nesses últimos anos é que você não consegue resolver os problemas da cidade separadamente. A cidade ela é um organismo vivo e as coisas dialogam muito entre si. Então, moradia está muito relacionado à mobilidade, está muito relacionado à qualidade de vida e tudo mais. O que a gente tem uma visão meio que equivocada e popular é que os problemas das cidades brasileiras, e sobretudo o problema da cidade de São Paulo, é porque faltou planejamento. Eu discordo muito dessa visão. Eu acho que a gente planejou a cidade demais. Até a década de 60, mais ou menos, São Paulo era uma cidade onde tinha regulação muito branda para se construir e foi um período de ouro na cidade de São Paulo. A gente permitiu construir o Copan, por exemplo, que é um prédio que abriga 5.000 pessoas a 2 quarteirões do metrô e pessoas de diferentes rendas. E o que aconteceu a partir de então é que a gente colocou uma série de regras, como zoneamentos, zonas que são exclusivamente residenciais, unifamiliares, ou seja, só pode ter casas grandes apenas para uma família. A gente colocou outras regras, como quanto você pode construir dentro de um terreno, que é o coeficiente de aproveitamento, e isso acabou gerando uma questão negativa. Primeiro, porque reprimiu a oferta de moradia na cidade. Quando você reprime a oferta de qualquer bem, você acaba tendo um aumento dos preços, e isso é muito negativo. Por quê? Porque faz com que, primeiro, a cidade se espraie. As pessoas não podem ter acesso às melhores regiões porque você não tem oferta disso. E segundo, porque você incentiva a informalidade. Então, você pega São Paulo na década de 60, você tinha 1% de pessoas vivendo numa situação informal. Hoje você tem 20% das pessoas vivendo na informalidade, ou seja, em favelas, em barracos, em assentamentos. E isso é muito ruim. Primeiro, porque reduz a qualidade de vida, e segundo, porque são uma série de externalidades negativas para a cidade. E então você pega, por exemplo, o trânsito. Obviamente, com as pessoas morando 40 quilômetros do centro, 30 quilômetros do centro onde estão trabalhando, obviamente ela vai ficar muito tempo dentro do transporte. E segundo, que isso acaba impedindo, porque os locamentos são grandes, que você faça outros meios de se transportar na cidade que sejam mesmo nocivos, como, por exemplo, andar a pé. É impossível você andar a pé. O ranking que saiu ontem no Estadão coloca São Paulo como uma das piores cidades para se caminhar do Brasil. Obviamente, as pessoas moram longe. Então, o trânsito é uma da consequência. A segunda, uma destruição ambiental muito forte, tanto pela poluição, porque a gente também sempre priorizou o carro como meio de transporte, o que reduz a qualidade de vida, a qualidade respiratória na cidade e acaba, assim, causando mortes, mas também porque todo esse espraiamento acaba gerando a destruição de áreas nativas, as áreas de mananciais da cidade. Então, você pega, por exemplo, na zona sul de São Paulo, na região de Parelheiros, onde estão as represas de Billings, Guarapiranga, há uma série de assentamentos irregulares que são feitos sim pelo crime organizado. Então, a gente pediu ao setor privado de gerar moradia na cidade, a gente tentou fazer isso por meio do Estado, também deu errado. Então, você pega a sério questões como Cidade Tiradentes, por exemplo. Cidade Tiradentes fica a 33 quilômetros da Praça da Sé. E a gente fez condomínios públicos, estatais, e botou as pessoas para morarem longe. E é engraçado, Cidade Tiradentes, eu adoro esse exemplo, porque era um lugar onde era um zoneamento estritamente residencial. Então, você pega as pessoas, jogam elas para longe dos trabalhos, jogam eles para longe da cidade boa, da cidade formal, e ainda não permite que as pessoas façam outras coisas ali. Então, o problema de São Paulo, assim, e sempre surge um questionamento que eu acho muito válido, que você pega, mas como moram poucas pessoas no centro expandido da cidade de São Paulo se tem tantos prédios altos? São Paulo, apesar de ser uma cidade alta, em algumas regiões, não é uma cidade densa. Você pega, por exemplo, várias metrópoles do mundo, Manhattan, por exemplo, até Paris, de ser uma cidade mais baixa, moram cerca de 240 pessoas por hectare, que é um quarteirão por quarteirão. No centro expandido de São Paulo, são apenas 80, porque a gente coloca todas essas regras, desde zoneamento até recuo, limite de unidades habitacionais
por terreno, e isso acaba que a gente não inclui as pessoas nessas regiões. Então, se a gente tivesse uma densidade desejada, que é a mesma densidade que você pega regiões que cresceram sem regulação, como Santa Cecília, por exemplo, ter 200 pessoas por hectare, a gente permite trazer mais 4 milhões de pessoas para o centro expandido de São Paulo. E isso é muito bom, isso é integrar as pessoas na sociedade, isso é reduzir os deslocamentos, isso é salvar o meio ambiente. E as evidências empíricas, elas dialogam com isso. Você pega, por exemplo, o estudo do economista Ciro Guilherme, da GV, você vê que cidades que adotaram o modelo de zoneamento rígido e outras regras urbanísticas têm um aumento de mais de 50% na informalidade, na moradia informal dessa cidade. E também você também tem outras evidências empíricas que são muito positivas. Você pega estudos feitos nos Estados Unidos que mostram que famílias que saem de regiões da cidade vulneráveis e vão para regiões mais ricas, com maior infraestrutura, os filhos acabam tendo aumento de 30% de renda para o resto da vida. Então, a gente precisa de uma cidade menos regulada, onde no mesmo lugar você tenha moradia, você tenha comércio, você tenha outras atividades. Então, você tem que revisar a legislação para tudo, por meio de um choque de capitalismo, permitir o setor privado construir moradia e construir isso, mas também você precisa de um choque de solidariedade, por meio de uma política habitacional que permita incluir mais pessoas nessa região. Então, aí, a gente precisa que a São Paulo seja mais mista e diversa, tanto nas pessoas que moram na região, mas como nas atividades que tem nas mesmas regiões. Não, tem bastante gente já debatendo essas questões. Não, tá ótimo. Tem bastante gente também dialogando dessas questões das novas mentalidades, né? Fazer também um pouco desse espaço mais urbanizados para os setores mais distantes, para os setores residenciais. Eu acho que deve ter um pouco a ver com o que você estava falando aqui agora. Mas aí tem até uma outra pergunta que surgiu a partir da sua fala, que quando você estava falando também sobre a sua trajetória, né, de ter morado no exterior, como você acha que isso impactou também a sua visão sobre a cidade? Porque o modelo de urbanização de São Paulo, eu imagino que seja bastante distinto dos lugares que você esteve, né? Na África, na Índia, enfim. Perfeito. Como que essa experiência te adicionou alguma coisa? Ou... Eu não entendi, o áudio da Luana está muito ruim. O que ela falou agora no final? Eu escutei até a parte do morado. Desculpa. Ela te perguntou, pela sua experiência morando fora do Brasil, como que você traz toda essa bagagem na questão de urbanismo para suas propostas em São Paulo? Porque ela vê como, é isso mesmo, né, Lu? Como se fosse completamente diferente o projeto de urbanização na África, na Ásia e aqui no Brasil. É isso, Lu, que você quer fazer algum acréscimo? É isso mesmo. Não sei se o meu áudio está pior agora. Ana, eu não morei nos bons exemplos do mundo. Sim. Eu morei nos maus exemplos do mundo. Exato. Morei em Durban e morei em Nova Delhi. E eu fiz até um tweet sobre isso. Porque tem depois, Matheus, fale pra gente por que também Índia. Porque eu gosto do diferente. Eu sempre gostei do diferente. Com 14 anos eu não queria ir pra Disney. Eu queria ir pra África. Entendeu? Era uma coisa... Eu sempre fui um cara que gostou de bucha, pegar uma bucha e tentar resolver. Uma coisa meio inepta, não tem uma explicação clara. Mas, por exemplo, o Glazer fala no Siri Eggs e fala no livro dele que é o caso de Mumbai. Mumbai era uma cidade razoavelmente próspera, não tinha muita regra, e fez a mesma coisa que São Paulo fez. Então, os lotes, tamanho de lote, quantas pessoas poderiam morar em cada lugar. Não, o trânsito, a cidade está com muito trânsito, então a gente tem que esvaziar o centro, jogar as pessoas para longe, e fez todo esse processo, né? E a gente vê o resultado, uma cidade totalmente disfuncional, totalmente formal, muito parecida com São Paulo, né? Então, o que a gente acaba vendo é mais ou menos isso. E, por outro lado, pegando experiência internacional e trazendo para cá, todo mundo gosta de Nova York, todo mundo gosta de Paris. Barcelona, né? Grandes cidades do mundo. Mas quando você chega com uma proposta, não, tá bom, então vamos ter a densidade de Nova York, vamos ter a densidade de Paris, vamos trazer as experiências urbanas deles para cá, não. Aí é uma aversão muito grande por parte da sociedade. Então, uma briga que eu entrei, e venho sendo muito boicotado por causa disso, principalmente na questão do financiamento da minha campanha, é a questão do Jardim Europa. Jardim Europa é um bairro, assim, ao lado da Faria Lima, ao lado da Paulista, na melhor região da cidade, onde não pode se construir. E é a mesma coisa que você imaginar que o Upper East Side, ali do lado do Central Park, em Nova York, fosse uma região de baixa densidade. Isso não existe.
Isso não faz sentido. Então, o que a gente acaba vendo nas grandes cidades do mundo é, primeiro, densidade, mistura. Você acaba vendo até em Nova York uma série de empreendimentos sociais saindo nas regiões mais importantes da cidade, contrapartidas de moradia de habitação social em prédios até de alto padrão, e isso faz bem. Então, a gente tem que olhar o que deu certo. Mas quando a gente tenta trazer o que deu certo, o pessoal fala, não, aqui é diferente, aqui é tudo mais. Então, há uma hipocrisia muito forte por parte dos atores políticos, dos atores de sociedade, em tentar entender o que a gente faz para a cidade. Todo mundo quer uma revolução em São Paulo, né? Todo mundo quer uma cidade muito diferente, sem os problemas que eram hoje. Mas, por outro lado, poucas pessoas... Não, já tem muitas pessoas. Eu acho que a gente está mudando esse debate e vamos ganhar a eleição. Mas ainda muitas pessoas têm a resistência à mudança. É engraçado. Entendi. E aí, só mais uma perguntinha também, aí, mais sobre o contexto de São Paulo. Nossa, melhor agora? Melhorou um pouquinho. Deixa eu tentar aumentar por causa do fone. Agora tá escutando? Sim. Tô ouvindo. Tá, é porque muito tem sido debatido agora sobre a revitalização do Vale do Anhangabaú, né, em São Paulo. Que é um projeto de patrimônio, até está trazendo um conceito de sustentabilidade, renovação. E o projeto tem sido muito criticado por diversos ângulos, estão investigando sobre corrupção mesmo, né, sobre preço, que é analisador, 100 milhões de reais, enfim. O que você imagina que você pode estar fazendo, enquanto vereador, né, para poder mexer nessas pautas de sustentabilidade, de conservação do patrimônio, de criação de espaço público? Como você acha que você pode estar envolvendo isso? Perfeito. Eu acho que aí tem uma agenda extensa. Primeiro, respondendo ao Anhangabaú. Eu acho muito irresponsável a gente opinar sobre obras que ainda não estão prontas. O Anhangabaú não está pronto ainda, então é muito difícil você ter um diagnóstico final. Por outro lado, essa nostalgia que o Anhangabaú já foi uma área boa, porque tinha algumas árvores ali, isso acaba gerando uma polêmica no Twitter, ela é pobre, é uma discussão no mínimo pobre. A história do Anhangabaú é engraçada. Quando lá atrás, final do século XIX, começo do século XX, aquilo era literalmente um vale, e embaixo era uma plantação de chá da baronesa de Tatuí. E ela não deixava as pessoas parando ali, então aquilo gerava um problema muito grande. As pessoas tinham que descer o barranco, subir o barranco, chegar no Teatro Municipal, que na época, por sinal, era uma serralheria. Então, daí o que fizeram foi uma ponte privada. A primeira ponte do Anhangabaú era uma ponte de madeira, feita por empreendedores, você pagava um pedágio para atravessar ela. E depois chega o projeto do Prestes Maia, que transforma aquilo numa avenida. Então, destrói todo o processo de urbanização ali embaixo, e depois eles tentam consertar, fazem um túnel, coloca o vale em cima, mas foi um projeto que terminou inacabado à época. Tanto que você vê uma deterioração muito grande de questões ali. Então, o projeto tem como objetivo tentar melhorar um pouco ali. O que eu senti falta, olhando o inicial, falta atrativos, falta mais quiosques para você fazer que ali se torne os finais de semana, porque durante a semana é um lugar movimentado. O problema é à noite, nos finais de semana, onde aquilo fica vazio. Então, falta você trazer mais atrativos para resolver o problema, e eu vejo com muito bons olhos a parte de concessão para iniciativa privada, para exploração de shows e tudo mais, até porque você vê um vazio urbano ali perto. O problema do centro de São Paulo, ele é muito interessante, porque você tem uma série de imóveis que hoje não estão sendo usados para nada. E por que eles não estão sendo usados para nada? Por um motivo muito simples. Hoje, você comprar um imóvel no centro, reformá-lo e vender, é uma atividade quase impossível. As regras de tombamento não dialogam com as regras de preservação, que não dialogam com a regra de preservação contra incêndios, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo é mais barato você fazer um prédio do zero em qualquer região da cidade do que restaurar aquele prédio. E o setor público não tem capacidade fiscal para fazer isso, e o setor privado acaba não tendo interesse por causa dessas regras. O que a gente vê de experiências internacionais interessantes? Lisboa adotou um regime de exceção para prédios históricos. Então, assim, tudo bem, mantém a fachada e mantém algumas características básicas. Do resto, não vai dar para ter acessibilidade ideal, não vai dar para ter a previsão de incêndio ideal. E, começou a atrair investimento a partir disso. Paris também vem fazendo um projeto interessante de privatização
de prédios históricos para destinar à moradia, também vem dando muito certo. E eu brinco, o Anthony Ling brinca muito, a gente fala disso, que é se Paris tivesse as regras de acessibilidade e prevenção de incêndio no centro de São Paulo, a gente fecharia a cidade de Paris quase inteira. Ela ia virar uma cidade morta. Então você precisa revisar isso e trazer algumas outras iniciativas internacionais interessantes, como Barcelona. Barcelona fez um programa antes das Olimpíadas chamado Barcelona Posteguapa. Basicamente a ideia era o seguinte: Barcelona começou com a Lei Cidade Limpa, mas permitiu para que imóveis tombados históricos que precisam de muitos recursos para manter suas fachadas e tudo mais, que na hora que você fosse fazer a obra, a tela ali da frente teria uma propaganda e a empresa que pagasse pela restauração poderia também deixar uma propaganda respeitando todos os ditames de paisagem urbana por cerca de 20 anos. Isso também deu a possibilidade de trazer. Dito isso, a gente já tem leis que fazem que isso seja possível na cidade de São Paulo. A gente já tem uma lei de fachadas muito parecida com esse processo de Barcelona, só que você tem uma insegurança jurídica gerada pelo próprio Poder Executivo que montou um dos edifícios que tentou usar falando que isso era contra a Lei de Cidade Limpa. Então você precisa aprimorar essa lei, por exemplo. Você já tem benefícios para a preservação de patrimônio histórico por meio da transferência de potencial construtivo, ou seja, hoje se você quer construir na cidade de São Paulo mais de uma vez o tamanho do terreno, você precisa pagar o imposto da prefeitura. A prefeitura cedeu aos edifícios tombados que eles pudessem vender esse benefício para outros empreendedores. E daí a gente começa a chegar nas vírgulas da gestão pública, nas vírgulas do poder, que mesmo você tendo essa lei, é quase impossível você ter acesso a esses benefícios, né, de vender isso para o setor privado. Primeiro, porque a prefeitura exige que todos os proprietários dos imóveis, de um prédio, por exemplo, assim, o meu vizinho, eu moro no centro, o meu vizinho é o prédio São Nicolau, prédio histórico, um lindo, maravilhoso. Tem 12 andares. O síndico até hoje não conseguiu as 12 assinaturas e dificilmente conseguirá. Então isso impede acesso a isso. Outro amigo meu que tem uma vilinha no centro, Vila dos Ingleses, também outra coisa maravilhosa, e para ele é mais fácil, porque é só um proprietário, e queria ter acesso a esse benefício. Não consegue, porque a prefeitura exige que o benefício seja vendido dentro da Operação Urbana Centro. Então, pensando o que seria uma agenda para o centro de São Paulo, é, primeiro, tornar mais fácil você fazer o processo de revitalização, tirando todas as regras, permitir uns benefícios ortodoxos, como a transferência de potencial construtivo, mas que as pessoas, de fato, tenham acesso, mas também esses benefícios heterodoxos que a gente vê aí, que nem Barcelona e tudo mais. É uma agenda importante. O centro precisa ser reurbanizado, principalmente do ponto de vista de habitação, porque pelo dia ele é lotado, mas à noite e aos finais de semana ele fica vazio, e isso acaba gerando, ficando perigoso, e todos os problemas que a gente já conhece. Matheus, muito obrigada. Matheus, pegando já o gancho que você começou a falar de propostas e também começou a falar já de alguns problemas que você vê no município de São Paulo, além dessa área de urbanismo, gostaria que você me respondesse quais são os principais problemas que você vê no município e as suas principais propostas que tratem esses problemas. Eu acho engraçado, E que façam parte do seu cronograma também, a sua agenda política. Eu acho engraçado a gente falar alguma coisa além do urbanismo. Porque quando a gente está debatendo urbanismo, a gente está debatendo a cidade como um todo. A gente está debatendo habitação, a gente está debatendo transporte, a gente está debatendo revitalização de áreas, a gente está debatendo qualidade de vida e tudo mais. Então, eu acho muito difícil a gente falar, para além da questão urbana. Até porque a competência do vereador não está essencialmente nisso. Eu desenvolvi, podem até ver no meu canal do YouTube, eu tenho 30 propostas do que eu gostaria de fazer, tanto na parte de advocacy, tanto como na parte legislativa para a cidade de São Paulo. Mas eu acho que, no geral, a gente tem um desafio muito grande. São Paulo tem 2 milhões de pessoas morando em situação irregular na cidade. Você tem, a cada ano, uma demanda de mais de 70 mil pessoas precisando de moradia. Em todos os próximos 20 anos, a gente precisa construir moradia para 3,4 milhões de pessoas. Com as atuais regras, isso é impossível. A gente não vai conseguir fazer com o atual plano diretor, com todas as regras que a gente tem. Então, o que a gente tem para resolver? Primeiro, permitir que todo mundo tenha acesso à moradia. E a gente vai fazer isso por meio do mercado, por meio do choque de oferta, e também por uma boa possível regulação e, caso necessário, programas de habitação social. Isso aí é fundamental. E a partir desse desafio de a gente dar moradia para 3,4 milhões de pessoas, qual é a cidade que a gente vai construir em cima disso? A gente vai insistir no erro de jogar as pessoas para longe, ou a gente vai trazer elas mais para perto. Eu acho que esse é o debate
de São Paulo de hoje até São Paulo de 2050. A gente não pode fugir disso. Então, essa é a primeira coisa. Depois disso, a gente tem um processo de revitalização do centro, a gente tem uma agenda na área de transportes que ela é fundamental. A gente dá... Primeiro que a gente tem uma máfia de transportes na cidade de São Paulo. Todas as licitações são desenhadas para que os mesmos 5 empresas ganhem as mesmas 5 concessões. Isso aí é um problema do tamanho do mundo. A gente dá subsídios muito fortes para a área e a gente não vê o transporte público melhorando na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa, primeiro, revisar o uso das ruas, dando mais prioridade para o transporte coletivo. Não tem como fugir disso, senão a gente ainda vai ter uma cidade pouco confortável, que é muito difícil de se locomover por causa do carro. E a gente também precisa atacar uma agenda de quebra do monopólio estatal no transporte coletivo. Uhum. É um absurdo só a prefeitura poder ofertar esse serviço. Por que o Uber não pode ter as suas vans de transporte coletivo e tirando mais carro nas ruas e colocando as pessoas dentro de outro tipo de transporte? Então, isso também é fundamental para a cidade de São Paulo. E quando a gente está falando de reurbanização, a gente está falando de trazer as pessoas mais para perto, de melhorar o transporte, a gente também está falando de uma série de externalidades externalidades positivas que acabam gerando. Que a gente vê estudos nos Estados Unidos também que bairros mais mistos, com rendas mais variadas, tanto renda alta, renda média e renda baixas, acaba tendo qualidade educacional nessas escolas por causa desse processo de urbanização. Então, assim, a atuação do vereador é limitada, Matheus. A gente não pode fazer muita coisa na prática, né? Boa parte da competência está na União, então a União basicamente concentra boa parte. Outra parte, ela é prerrogativa do Poder Executivo, tanto na parte de legislar, por competência própria deles, porque tem senão isso pode dar algum vício de iniciativa. Então, onde que o vereador pode mudar o jogo? Na política urbana. Ali onde está o poder real do que a gente pode transformar a cidade. Então, me chateia muito, você vê muito candidato falando que vai fazer muita coisa, no final, na prática, tirando a parte de fiscalização, onde a gente pode mexer, de fato, é nisso. Então, até por isso que eu venho me dedicando nos últimos 18, 24 meses para tentar ver o que dá para fazer de fato. Porque eu acompanhei muito a geração de 2018, que veio dos processos de renovação e foram para o parlamento. Muitos se decepcionaram muito. Primeiro porque viram que, não só pelo cansaço de estar num lugar de poder, tem os seus cansaços nisso, mas também, principalmente, por se sentir limitado. A partir do momento que você alinha as expectativas e alinha com a sociedade o que você deseja fazer, as coisas ficam mais factíveis e você também se prepara para entregar mais resultado. Perfeito, Matheus. Agora a gente vai partir para o nosso segundo bloco, que é um bate-bola. A gente vai te fazer uma pergunta e você vai responder com uma palavra só. Tudo Perfeito. Bem? Assim os possíveis eleitores te conhecerão melhor também. Então vamos lá. Primeiro, um presidente, Matheus. Fernando Henrique Cardoso. Gringo. Presidente gringo, que te inspira. Obama. Beleza. Uma cidade. Americano? Da onde você quiser, atual, que já foi. Angela Merkel. Beleza. Uma cidade. São Paulo, sem dúvida. Um cantor. Um cantor? Nossa. Isso, né? Pegou um cantor. Caraca. Vamos começar de novo. Peraí, eu travei aqui no cantor. Vamos de novo, faz as perguntas. Tá. É um museu, então, vamos. Não, começa do zero. Daí do zero? Vou responder rápido. Beleza. Um presidente. Fernando Henrique Cardoso. Um presidente estrangeiro. Angela Merkel. Uma cidade. São Paulo. Um cantor. Meu Deus, eu travo. Gente, eu travo no cantor muito forte. Um que você tem ouvido muito recente, pode ser. Mano, é que, assim, eu não tô conseguindo lembrar o nome de um cantor. Assim, é esse nível que eu cheguei nesse momento. Pode ser um cantor, obviamente, ou uma banda também. Arcade Fire, Radiohead. Gostei da pegada índia aí. Um museu. O MoMA. Um time de futebol. São Paulo. Um economista brasileiro.
Marcos Lisboa. Um economista estrangeiro. Edward Glaser, vai. E, por último, isso é extremamente importante para a sua agenda, carro, bike, trem ou ônibus? Ou Uber? Metrô. Metrô? E beleza, Matheus. Agora, para encerrarmos, esse papo que foi muito proveitoso, para mim, pelo menos, falo assim, a gente chegou no nosso momento Big Brother, que é o momento que você vai ter 1 minuto para falar por que você deve ser eleito vereador pelo município de São Paulo. Bem, primeiro gostaria de agradecer de novo o convite, Matheus, Luana. É um prazer estar conversando aí com o pessoal dos centrismos que eu admiro muito. Eu acho que a gente precisa debater com profundidade as questões urbanas na cidade de São Paulo e saber como resolvê-las. Eu trago o preparo para resolver isso, mas também a coragem de bater de frente com o que precisa fazer, mas também com uma ponderação política de buscar o diálogo para resolver os problemas. A gente vive num momento muito crítico do país, onde a gente precisa de pessoas que saibam conversar, que respeitem a democracia e respeitem a liberdade. O que eu tento trazer na minha campanha é esses sonhos para a cidade de São Paulo, mas também uma forma que seja contundente e seja séria e profunda de se fazer política. Acredito que eu estou preparado e preciso do voto de vocês para ganhar essa eleição. Por isso, voto em Matheus Zé, 3456. Perfeito. Matheus, eu vou te pedir também para deixar um recado para a galera que quer se começar a envolver com política, como que ele começaria a se envolver? E também uma indicação de um livro, não ficção e de ficção, para a galera que mudou muito você. Política quer se interessar mais, me manda um WhatsApp, 11 94 954 8040, mas também acho que é importante se filiar um partido, entre um movimento, faça o curso do Renova, pesquise mais sobre o tema, vai entrando em movimentos cívicos, que é muito importante. Eu acho que a discussão é fundamental. E também eu posso ajudar todo mundo que tem vontade de seguir carreira nessa área. Tenho um prazer muito grande de conversar sobre um tema. Um livro de ficção, sem dúvida, Conversa no Catedral, do Mário Vargas Llosa, eu acho que é o meu favorito. Perfeito. É imperdível, todo mundo tem que ler. E um livro de não ficção, já como a gente está falando de cidades, eu recomendo 2. O Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, que é o grande clássico que a gente tem de urbanismo, saiu na década de 60 e só foi ser traduzido para o Brasil na década de 90, o que mostra nosso atraso intelectual no debate. Para depois de 30 anos ter um candidato que fale sobre isso. É engraçado. E também o Triunfo das Cidades, do Edward Glaser. Para quem tem interesse sobre o tema, eu acho que são os 2 primeiros pontos de partida. Perfeito. Matheus, por mim tá tudo bem. Lua, você quer deixar algum último recado? Não fala? Não, achei ótimo também, Matheus. As colocações foram bem dentro do tema. Acho que tá perfeito, assim, nesse sentido. Muito bacana conversar com alguém com outras opiniões também sobre o urbanismo, né? Que às vezes a gente escuta um discurso só e a gente trazendo essas novas ideias é bacana também. Vamos tocar. Gente, então foi um prazer me reunir com vocês, galera que vai assistir. Sabe que o projeto continua a todo vapor e provavelmente semana que vem teremos mais um convidado. Se eu não me engano, a Mari Cabral deve entrevistar o Pavinato, tudo bem? Então, grande amigo, Thiago Pavinato. Ele é muito bom também, né, Matheus? Meu amigo. Estamos bem de Matheus, né? Matheus, um grande abraço, muito obrigado novamente. Lua, muito obrigado. Suas perguntas foram ótimas também. Gente, abraço para todo mundo. E vamos que vamos mudar esse Brasilzão. Abraço. Até mais, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer. Tchau.